rumo a Tarsis. Você conhece a história. Levantou-se aquela grande tempestade, e aquele povo clamava cada um ao seu Deus. E eles suplicavam cada um ao seu Deus. E eles se lembravam de Jonas, que estava dormindo lá embaixo, no porão do navio. E disseram a ele: olha, nós estamos clamando cada um ao nosso Deus. Quem é o teu Deus? Clama a ele para ver se alguma coisa acontece, porque os nossos deuses não são capazes de nos livrar, de fazer nada. E Jonas levantou e disse: olha, os deuses de vocês são falsos, o meu Deus é o que fez os céus e a terra. E essa tempestade eu sei porque ela está acontecendo. Eu sei, porque eu tenho uma vontade e Deus tem outra. Eu sei o que está acontecendo, eu estou lutando contra a vontade de Deus. Ele quer que eu pregue ao povo e eu me recuso a isso. Eu estou indo para outro lugar, eu estou tomando outra direção. E Deus está me mostrando que não há meio de fugir da sua vontade. Eu sirvo ao Deus que fez o céu e a terra, ao Deus que tem uma vontade própria. Ele não é meu servo e eu sou servo dele, mas eu estou teimando em não fazer a vontade que ele tem. Me joga no mar! Me joga no mar! Me joga nos braços dele! Porque vocês serão salvos. Vocês não têm nada a ver com isso. Essa história é entre eu e Deus. Me joga nos braços dele. Me joga no mar. E a tempestade vai cessar. E aqueles homens jogaram Jonas. E a tempestade parou. E quando ele se afundava na profundeza do oceano, um grande peixe veio e o mordeu. E o engoliu. E ele entrou e estava lá, no estômago daquele grande peixe. E ele ficou lá dentro. E eu quero que você pense sobre isso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus quer que nós o venhamos conhecer. Sabe o que Deus me fez lembrar? Uma palavra do rei Salomão, filho do rei Davi. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus. Não se pode temer aquilo que você não conhece. É preciso conhecer a Deus. E saber que Ele não divide a glória dele com ninguém. Que Ele tem uma vontade própria. E ai daquele que lutar contra essa vontade. Às vezes queremos que ele apenas seja um ser todo-poderoso, pronto a se curvar às nossas vontades. E nós temos versículos bíblicos para nos dar base. Não é verdade? Que ele satisfará os desejos do nosso coração. Agrada-te do Senhor teu Deus, ele satisfará os desejos do teu coração. E pegamos esse versículo e fazemos dele uma doutrina bíblica. E então pensamos, maravilha, olha, nem Aladim da lâmpada mágica teve tanta sorte. Porque ele só tinha 3 pedidos. Eu posso fazer um monte. Ele vai satisfazer todos os meus desejos. Eu quero um carro, agora uma caminhonete, uma casa maior, com piscina, sauna. Olha, prospera a minha vida. Eu quero um novo emprego, um salário maior. Eu quero ser o mais rico empresário da cidade. Deus, faz e acontece na minha vida, porque eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Como se Deus não tivesse a sua vontade. Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. O problema é que a maioria das pessoas nem sequer elas se dão conta que o Pai tem uma vontade. Elas nem sequer se dão conta que Deus tem uma vontade. Quanto mais saber que vontade é essa. Mas feliz é o homem que é corrigido por Deus.
Feliz é o homem, feliz é a mulher que passa por experiências da vida como passou Daniel, sentindo o fungado daquelas feras nas suas costas, nas suas costelas. Ele não podia nem mover o braço. Ele não podia fazer nada. Ele não era besta de mexer um dedo. Porque ele sabia que quem estava agindo ali era Deus, era ele quem ia fazer a obra. A glória é somente dele. E quando Jonas estava lá dentro, com as algas enroladas no seu pescoço, com os detritos de outros peixes menores boiando ao seu redor, e ele estava ali para ser digerido do estômago daquele grande peixe do fundo do mar. E são nessas situações da vida, meu irmão, em que você está só com Deus. Não há mais o que fazer. Enquanto ele estava lá fora, ele podia comprar uma passagem, ele tinha pernas para fugir, ele tinha boca para iludir algumas pessoas, dizer, não, eu vou para Nínive e partir para Tarsis. Ele podia tentar algum recurso, alguma coisa, mas agora ele está no fundo do oceano, no ventre de um peixe, sendo digerido por esse peixe. E eu pergunto a você, o que é que Jonas poderia fazer agora? A não ser entender que dura coisa é para nós lutar contra a vontade de Deus, que a vontade dele é soberana, que nós somos servos dele e não ele nosso servo. E no ventre daquele peixe enrolado nas algas, e os detritos dos outros peixes boiando sobre o seu corpo, ele fala com Deus. E ele diz, Deus, eu não posso fazer nada. O Senhor me colocou numa situação que eu não posso comprar uma passagem para lugar nenhum. O Senhor me colocou contra a parede. O Senhor me colocou numa situação em que eu estou sendo esmagado pelos seus dedos. Mas eu estou compreendendo, eu estou discernindo que essa é a tua vontade. Que o Senhor quer que eu vá pregar aquele povo. Então eu deixo de lado a minha vontade. Eu deixo de lado os meus sentimentos pelo povo de Nínive. Me manda lá. Me manda porque eu vou fazer a tua vontade. E o clamor de Jonas rasgou as costelas, a carne, os músculos daquele grande peixe, passou pelo oceano e chegou no trono de Deus. E Deus deu uma ordem àquele peixe. E o peixe foi nadando até chegar perto da praia. E então cuspiu e vomitou Jonas na areia. E ele pregou uma mensagem simples. Apenas ele disse, faltam 40 dias. E Deus destruirá Nínive. Talvez ele tenha pensado que essa mensagem não tinha muita retórica. Não tinha nem princípio, nem meio e nem fim. Mas ele pregou no segundo dia e disse, agora faltam 39 dias. E depois ele caminhou pelas ruas, agora faltam 36. E assim ele foi. E o povo começou a ficar assustado, assombrado, e se quebrantaram. E o rei instituiu um jejum, que até os animais não comeriam nada para se humilharem diante do Deus de Jonas, para que ele tivesse compaixão, misericórdia. E assim, o povo de Nínive foi salvo. E Jonas conheceu que a vontade de Deus é soberana e que Ele nos coloca em algumas situações na vida para que nós venhamos compreender isso.
Porque como um pai corrige o filho que ama, Deus às vezes nos coloca no ventre de um peixe, ou numa cova cheia de leões, ou até mesmo Ele toca em nossos olhos, para que tenhamos uma marca e nunca mais venhamos nos esquecer de enxergarmos a verdade, como Paulo. Paulo era um homem temente a Deus, dentro dos limites da sua compreensão. Ele era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Na verdade, ele estava perseguindo aqueles homens que pregavam e ensinavam que Jesus, a quem os romanos crucificaram pela vontade dos judeus, Jesus de Nazaré, ele havia ressuscitado e ele estava vivo e assentado à direita do Pai, e que ele era o Filho de Deus e o único meio de salvação, não apenas para os judeus, mas para toda a raça humana. E eles pregavam isso. E milagres, sinais e prodígios aconteciam confirmando aquela palavra. E isso despertava não apenas inveja, mas despertava um verdadeiro ódio no coração dos fariseus. E Saulo de Tarso era um desses fariseus zelosos pela lei da tribo de Benjamim. Um homem cheio de condecorações e medalhas religiosas no seu peito. Ele trazia a carta dos principais da sinagoga, lhe dando autoridade para prender, para torturar e para executar aqueles homens chamados homens do caminho, que pregavam que Jesus era o Filho de Deus. Aquela profanação que eles faziam, não é? Mas ao meio-dia, Paulo, assentado no seu cavalo, cheio de arrogância, com sua espada, com suas armas, com a carta no bolso, lhe dando autoridade para prender, para acabar, para arrasar, para matar, para torturar. E ele vinha cheio de si. No seu pensamento, ele estava sendo zeloso pela obra de Deus. No seu pensamento, Deus estava feliz com ele, porque ele estava destruindo aquela heresia. Mas ao meio-dia ele viu uma luz que brilhou, mais forte do que o sol. E aquilo foi tão forte que cegou seus olhos. E ele caiu por terra daquele cavalo. E ele ouviu uma voz que lhe falou daquela luz resplandecente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele levantou a cabeça. Ele não enxergava mais nada, estava cego, mas sentiu o calor daquela luz. Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu não estou te perseguindo. Quem és tu? Kyrios no grego, Adonai no hebraico, ele o chamou de Senhor, ou seja, o Todo-Poderoso. Ele sabia que era Deus. E a partir daquele momento, Paulo ficou cego. Ele não enxergava um palmo diante do seu nariz. Foi levado a uma cidade de Damasco e lá ele ficou. Até que um servo de Deus, por ordem do próprio Jesus, fosse até ele para orar por ele, para que ele recobrasse a sua visão. Porque ele estava lá, cego, tateando no escuro, jogado num quarto qualquer, porque os seus amigos deixaram ele lá. Agora ele não tinha mais sua espada, sua armadura reluzente, a sua carta que lhe dava autoridade, a sua prepotência religiosa. Ele não tinha nada, era só um cego jogado num quarto, orando a Deus, 3 dias de jejum, clamando,
Ah!